Amigos e amigas do nosso canal, a gratidão eterna pelos nossos inscritos e também por aqueles que não conseguiram ainda se inscrever e ficam sabendo, evidentemente, que a nossa meta é de 900 inscritos para o mês de abril. Mas acredito que você vai nos ajudar a passar dos 900, uma vez que faltam apenas 47. Esse é um pedido que a gente faz logo na abertura do nosso vídeo de hoje, que nós vamos falar sobre a mentira. Algumas pessoas acham que a mentira é feia, que a mentira é isso aqui, mas na verdade parece que as pessoas gostam da mentira, né? Eu tive um professor chamado Roberto Carrilho, às vezes eu troco o nome dele, de mercadologia. Naquele período eu era funcionário dos Correios e fazia um curso na cidade de Recife. E ele me disse uma coisa de cinema, tudo que ele falava era coisa de cinema. Eu perguntei, professor, por que você fica quieto? É coisa de cinema? Ele disse, rapaz, todos nós vamos ao cinema para ver mentira. Todo mundo que senta na cadeira, aquilo não é tudo mentira? Pois é, mas a gente chora, a gente se emociona, a gente grita e a gente sai daquilo como verdade. Na verdade, eu discordei, não naquele momento dele, mas eu discordo hoje. O cinema retrata a cultura de um povo e nem toda representação é mentira, mas ele se referia à representação, né? Mas os filmes são excelentes para a formação da educação e da cultura de qualquer um. Mas eu entendo o que ele quer dizer. Aqueles filmes de cowboy, que o cara vai com aquela faca e fura a barriga, né? Todo mundo vê o sangue sair. E até às vezes não vê nem o sangue, mas o cara furou, né? Pois é. Então, essa introdução é para dizer o seguinte aos senhores. Eu sempre digo aqui a alguns amigos, uns 2 ou 3, que mandam uma coleção de mentiras para mim. Eu sei que na maioria das vezes eles nem sabem que é mentira. Mas essa tática foi implantada no Brasil em 2018, onde você mente. A maioria da população, por exemplo, não conhece um estado ou outro. Aí você diz que naquele estado está bom, aquele outro está melhor, e assim as pessoas vão sendo iludidas. Ou, quando o cidadão fica zangado e diz que o partido dele está prejudicado, diz que a culpa é da Rede Globo, né? A Rede Globo é que muda a cabeça das pessoas. É claro que a gente sabe que, como eu disse, o cinema, né? As novelas, a opinião de jornalistas principalmente, fazem com que as pessoas pensem. Eu não sei se são capazes de simplesmente pegar uma mentira e fazê-la verdade. Eu não concordo com isso. Bom, isso é para dizer aos senhores o seguinte, entre outras coisas que eu recebo, hoje eu recebi uma matéria encaminhada por um grande amigo que eu tenho. Amigo que você anota na carteira ali, nem precisa porque é um dos primeiros amigos. E ele me encaminhou uma matéria mostrando um trem que sai de Paraupebas, cidade mais rica do Brasil em minério, em direção a São Luís do Maranhão. Esse trem existe há uma década, mas como ele mandou a mensagem para mim e foi encaminhada de outro lugar, colocou assim, mais uma obra, e a imprensa não diz nada. É uma menina falando da volta do trem depois da pandemia, parará, pororó. Eu falei, obra de quem, pelo amor de Deus? Aí eu respondi para ele de volta. Que cidade? A cidade está dando para ver. Que trem é esse? Qual é a empresa? E outra coisa, o trem é de propriedade da Vale do Rio Doce, que é hoje uma empresa privada. Era uma empresa pública, mas o presidente Fernando Henrique Cardoso vendeu. O governo tem lá uma participação muito pequenininha nas ações da Vale do Rio Doce. Os senhores devem ter observado que
nós fomos inundados com a tal BR-163, que parecia que já era o Exército construindo, já no governo Bolsonaro, assim com menos de 6 meses de governo de Bolsonaro. Na verdade, o que era? Era um trecho de uma rodovia do estadual de Goiás que estava estragada, aí você recebia aquela imagem. Depois você encontrava a imagem do Exército ganhando dinheiro, trabalhando direitinho e asfaltada. Só que, meus caros e minhas caras, a imagem da estrada de Goiás era atual para aquela época, mas o asfalto feito pelo Exército tinha acontecido em 2017, entendeu? No governo já de Temer para Dilma, ou Dilma para Temer, uma coisa assim. Não tinha nada a ver com o Bolsonaro, que assumiu o governo exatamente em 2019, não é isso? Bom, e aí outras tantas mentiras vão chegando. Por exemplo, apareceu também encaminhado para a gente um trem de ferro, uma linha férrea, simplesmente passando por todas as belas cidades do nosso querido Nordeste. Começando no Rio Grande do Norte até Porto de Sauípe, não o Suape lá de Pernambuco, mas Sauípe na Bahia, que é um mangue seco imortalizado na obra do nosso grande escritor Jorge Amado, com Tieta do Agreste. Olha que coisa fantástica. E aí o cidadão colocou: veja o que o governo Bolsonaro fez e a imprensa não divulga. Como é que a imprensa vai divulgar uma coisa que não existe? Entenderam como é que funcionam as coisas? Por exemplo, o presidente Lula, junto com a presidente Dilma, juntaram 380 bilhões de dólares e deixaram no cofre do governo, no Banco Central, para que esse dinheiro garantisse ao Brasil todo e qualquer empréstimo do exterior para qualquer pessoa do Brasil. O cidadão que está no Canadá, nos Estados Unidos, na França, empresta porque sabe que o país garante. O garantidor é o Brasil, né? O presidente Jair Bolsonaro, em 3 anos de governo, ele já gastou 30 bilhões dessa reserva. Aí você vai dizer, mas não é para gastar? Não, não é para gastar. Essa reserva é o garantidor da inflação, garantidor dos empréstimos, do controle da inflação, desculpe, que cada brasileiro pode tomar. Desculpe eu estar sendo didático assim, mas vocês recebem pelo WhatsApp essas informações. Eu também recebi a informação de um centro de alta tecnologia e ciência no estado de São Paulo, chamado Sirius, né? O cidadão mandou para mim também da seguinte forma: veja com um ano de governo o que o presidente Bolsonaro já fez pelo Brasil. Esse Sirius custou aos cofres públicos 4 bilhões de reais. Bolsonaro realmente fez o Sirius, mas fez uma visita ao Sirius, quando ele estava totalmente pronto. Não existe participação do governo Bolsonaro no Sirius. Entenderam? Mas aí, quem obedece? Um pastor, por exemplo, com todo respeito aos evangélicos, que mal sabe ler, mal sabe interpretar, mas fala aos ouvidos do fiel, pronto, acabou. É o sorriso carinhoso do pastor, aí acabou, você vai acreditar que as coisas estão sendo transformadas desse jeito. Mas você pensa que acabou, só falando da sua coleção de algum tempo. Aí mandaram também para mim um trem de ferro do Piauí, dizendo que era uma obra nova do governo Bolsonaro na Transnordestina. E o que é que eu digo para os senhores aqui? A Transnordestina no governo Bolsonaro continuou do mesmo jeito, parada. E aquele trem passando era imagem
de 2016. Só que você não sabe disso. Fica parecendo que é agora. Então tem um cidadão aqui, que agora não vou mais falar o nome dele, que ele manda assim: Paulo, comenta isso, por favor. É 4, 5 fake news por dia. Não tenho condição. Então, quando você estabelece que mentir é bom, aí fica ótimo. Por exemplo, essa falcatrua entre os pastores da Igreja Assembleia de Deus. Porque ali, meus amigos, meus caros amigos, ali é roubo mesmo, acabou. Você chega para um prefeito, diz que vai intermediar a obra, o ministro é pastor, faz a combinação com você, atende, né, esse pedido, aí você tira lá uma verba de R$1 milhão. O cidadão pede R$15 mil ao prefeito para dar entrada no protocolo, né? Aí, quando o dinheiro sair, ele quer 1 quilo de ouro, R$300 mil. Eu pergunto, é roubo ou não é? Por quê? Porque R$1 milhão, quando sai dos cofres públicos, ele sai destinado à construção de uma creche, por exemplo, de uma escola. Se você tirar 300 milhões, só vai ser 700, então você vai estragar o material, você não vai, esse prédio vai cair, enfim, você vai dar prejuízo ao erário público. Dessa forma, com essa coleção de mentiras, o presidente Jair Bolsonaro, com todo respeito, foi feita uma pesquisa, os jornalistas foram constatar as falas do presidente Bolsonaro e a conclusão que se chegou que em 365 dias o presidente Bolsonaro mentiu 7 vezes a cada dia desses. Veja que coisa interessante. E as mentiras comprovadas. Eu não vou poder contar todas aqui no nosso vídeo, mas você pode abrir no Google, vai lá e diz as mentiras que Bolsonaro contou. Então tem a verdade e tem a mentira. Aí eu pergunto aos senhores, qual a necessidade que tem um presidente da República do Brasil de mentir? Eu nunca vi isso antes. Porque se for um amigo aqui, como meu amigo Pedro Massinha, que gosta de fazer uma mentira engraçada, que chegou um dia na prefeitura e disse: rapaz, tem uma carreta de laranja na porta da Rádio Clube e o cara tá zangado e tá dando laranja para todo mundo. Agora as pessoas têm que levar a vasilha. E aí, segundo Massinha, o nosso querido Antero pegou logo 2 sacos lá na venda de Tuninho, que hoje é o supermercado Santo Antônio, e desceu em disparada atrás dessas laranjas. E era brincadeira. Aí vai. Agora, o cidadão mente com coisa séria. Vejam, senhores e senhoras, o que disse o pastor Milton Ribeiro. Eu estou recebendo os pastores aqui, pastor Arildo, pastor Gilmar, porque o presidente me pediu para atender as suas demandas. Esses 2 pastores viraram senadores da República de uma hora para outra. Eu até acredito que o senador da República não faz isso. E se fizer, não vai tomar quilo de ouro de ninguém. Mas aí, o que é que acontece com a mentira? O Milton Ribeiro disse: não, o presidente nunca me falou isso. Agora, como o presidente nunca falou, por que ele falou? Aí a mentira que não tem conserto, o que houve? Ele foi depor na Polícia Federal, porque precisa depor, porque ele estava junto com os pastores, se desabando, como diz meu amigo, não vou falar o nome dela, diz o seguinte, estava espancando o erário. Eram pastores do Brasil inteiro. Foi denúncia de pastor de São Paulo, de Goiânia, de Maranhão, de Pernambuco, de tudo quanto foi canto. Esses homens estão me pedindo dinheiro aqui. Aí na Polícia Federal ele disse: não, o presidente me pediu para atender. E quis dizer que o presidente pediu para atender assim, tipo, por que o presidente pediria para atender? Qual a lógica? Por quê? Só que um desses pastores não foi o presidente que pediu, você raciocina, foi uma vez só, não. Ele esteve 24 vezes com o ministro.
O que ele foi fazer? Provavelmente, a demanda que ele fez, o lobby que ele fez, vendendo o dinheiro público, tirando sua comissão, ele foi lá 24 vezes. É preciso que o inquérito avance para se descobrir quais prefeitos pagaram a propina dos pastores. Porque quem não pagou propina não teve. Até porque o líder da Igreja Assembleia de Deus está aqui declarado, e mais adiante eu vou mostrar aos senhores, não nesse vídeo, quando ele diz o seguinte: o prefeito tem que fazer a parceria com o pastor. Ponto e basta. As obras que o prefeito quiser no Ministério da Educação tem que ser passada pelo pastor da sua cidade. Eu estou falando aqui porque alguém pode dizer que não é verdade, mais adiante eu mostro. Então, nós começamos a arquitetar uma grande mentira. E essa mentira prejudica a todos nós. Viu? Mentir não é bom. Nunca foi. Não é? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom dia.